todos? Tudo certo? Bom, vamos continuar então falando sobre a ditadura civil-militar na Argentina, para a gente poder então encerrar o capítulo. Basicamente, então, como eu falei para vocês, outro ponto importante que está vinculado à ditadura civil-militar na Argentina, que não foi só usada pela Argentina, mas que, entre aspas, foi muito marcada, né? Na Argentina são chamados vuelos, né, os vuelos da morte. Então era uma forma de eliminar esses corpos, né, né. Então o que eles muitas vezes eles faziam, eles dopavam, né, os presos políticos, depois desses terem sofrido tortura, enfim. E uma das formas de eliminação desses corpos era exatamente os voos. Então, eles eram colocados em aviões, eram levados em alto mar e eram jogados, esses aviões, vivos muitas vezes ainda, né? Para serem, então, mortos, né, por afogamento, ou, enfim, né? Então, esses corpos nunca mais retornavam. Num primeiro momento, enquanto eles ainda estavam, digamos assim, não eram especialistas nessa forma de eliminação, né, nessa forma de assassinato, eles despachavam esses corpos, de um modo geral, no próprio Rio da Prata, e o que acontecia é que muitas vezes esses corpos acabavam aparecendo em outros locais, né, próximos, como por exemplo a Montevidéu, enfim, né. Então eles começaram a levar de avião para locais mais distantes, né, no mar aberto, digamos assim, certo? Então esse é um ponto também importante. Bom, pouco a pouco a ditadura argentina, que também teve toda a participação na chamada Operação Condor, né, que foi essa operação que eu já falei para vocês em outro vídeo, que era de informação e de, entre aspas, auxílio, né, na eliminação de exilados, principalmente, né, ou pessoas que estavam fugindo entre os países, né? Então, olha, né, um brasileiro que sai na Argentina, o governo brasileiro avisa, olha, tal pessoa tá lá, então você elimine ela para mim, né? Então era mais ou menos esse o combinado, digamos assim. Essa chamada Operação Condor, tá? Mas enfim, com o tempo, essas ditaduras, de um modo geral, foram se desgastando, os seus crimes contra a humanidade passaram então a incomodar. Os Estados Unidos, que apoiou todas essas ditaduras, financiou todas essas ditaduras, treinou esses militares, certo? E, enfim, injetou, né, muito dinheiro nessa questão de propaganda, começou a ficar, né, assim, tipo, a função, né, a funcionalidade das ditaduras já tinha sido cumprida, né, que foi o extermínio de oposição, e basicamente, né, e a abertura dos mercados e, né, vender tudo a preço de banana, basicamente essa era a perspectiva. Isso foi cumprido, então começou a ficar meio xarope e essas ditaduras começaram a perder apoio, né, inclusive internacional, sofrerem críticas, as denúncias, né, das violações gigantescas de direitos humanos em todas elas, enfim, tudo isso, todo esse pano de fundo faz com que essas ditaduras, de um modo geral, se desgastem, né, e a pá de cal, digamos assim, vai ser exatamente a Guerra das Malvinas, que era, então foi uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra, né? Que a Inglaterra obviamente ganhou, né? E hoje são as chamadas Ilhas Falkland, né? Por um território, né? Então, umas ilhas ali próximas ali, né? Na ponta ali da Argentina, né? E que a Inglaterra considerava, enfim, que era sua, e houve então uma guerra em relação a isso, por esse território, obviamente, né? A Argentina perdeu e isso fez com que muita gente morreu, enfim, né? E isso fez com que então a ditadura né, acabasse sendo encerrada. Nós vamos ter então o processo de redemocratização, né, com a eleição do Raul Alfonsín, tá? E a grande questão, né, e claro, a gente vai ver uma série de situações de crise financeira, de inflação, porque geralmente esses governos civis militares vão acabar adotando medidas que mais pra frente vai estourar, né? Tipo, no determinado momento parece que tá tudo muito bem, né? Não que eles tenham vivido talvez um milagre econômico como o Brasil, digamos assim, né? Com uma ascensão né, de crescimento econômico tão acentuado, mas digamos que viveu uma determinada estabilidade e que depois vai cobrar seu preço porque foram medidas paliativas, não de fato estruturais, né, na economia. Então, depois nós vamos ter outros, né, o Menem, enfim, que vai ter uma perspectiva bem neoliberal, enfim, a crise econômica vai ser uma constante, digamos assim, né, também na história da Argentina, que vai adotar uma série de medidas, como nivelamento ao dólar, enfim, uma série de situações específicas, né, das questões econômicas, né,
e que vai ter uma melhoria lá com Kirchner, né, que era um peronista, e que governou até 2010, né, depois ele faleceu, né, e depois a sua esposa, Cristina Kirchner, foi presidenta, né, e depois a gente vai ter ela atualmente como vice-presidenta da Argentina, tá? Bom, então, basicamente, a Argentina, ela olhou para sua própria história em grande medida, né? Ela, apesar de ter toda uma perspectiva de lei de anistia semelhante ao que a gente teve aqui, que é tipo assim, bom, cometeram crimes, né? O Estado, agentes do Estado, utilizando o aparato do Estado, utilizaram, né? Ou seja, cometeram crimes contra cidadãos do Estado, né? E foram mortos, torturados, né? Sem direito a nada, né? Nenhum tipo de enfim, né, de questões de justiça mesmo, né, de defesa, etc. Bom, e não, tudo bem, vamos botar debaixo do tapete, não tem problema, todo mundo se anistiar, né? Enfim. E a Argentina, a população argentina não aceitou isso, né? E com isso nós vamos ter vários julgamentos de torturadores que vão ser condenados, mesmo o Rafael Videla, por exemplo, que foi né, o demônio, assim, o principal militar, digamos assim, à frente, né, o principal presidente militar que teve essa responsabilidade de, né, eliminar tanta gente, ele mesmo velhinho, caquético e tal, foi condenado e ficou em prisão domiciliar da sua morte, assim, sabe? Então, ou seja, não teve muita... né, a Argentina olha para suas feridas e trabalha suas feridas, né? E para vocês terem uma ideia, isso é tão grande assim, né? Tipo, que, sei lá, 2010 eu estive em Buenos Aires, eu acho que foi 2010, não me lembro, assim, enfim, em algum momento lá eu estive em Buenos Aires e tinha uns muros pichados, onde estás fulana de tal? E aí era uma dessas questões desses processos de justiça relacionados a torturadores, e uma testemunha foi desaparecida em 2010, né? Um senhor, não me lembro o nome dele, mas que havia desaparecido, que ele ia fazer enfim, essa testemunha nesse processo contra alguém, né? Ou seja, as marcas da ditadura civil-militar em todos os países, ela é muito profunda, né? Enfim, é uma situação mas que a Argentina se esforça para tentar resolver. As mães, as abuelas da Praça de Maio continuam procurando seus filhos, seus netos, procurando respostas, né? Então, muitos netos foram reencontrados, assim, né? Crianças, então, que foram... né, capturadas, seus pais foram mortos e elas foram apropriadas e criadas como se fossem filhos daquele casal que se apropriou delas. Então muitos descobriram, né, na vida adulta essa situação e procuraram as mães e foram, né, buscaram esses laços com as suas famílias originais. Então é uma situação, e além disso a Argentina faz uma política de memória belíssima, assim, e fundamental, na verdade, para que um país possa, né, um país não consegue se estruturar, né, se não olha para o seu passado, se não encara o seu passado, não compreende e não, de fato, né, se responsabiliza por aquilo que fez, né, por aquilo que aconteceu. É claro que algumas feridas nunca vão se fechar, obviamente, mas é necessário olhar para dentro e tentar fazer uma perspectiva de restauração, né? Então a Argentina tem um memorial belíssimo perto da ESMA, onde era o grande centro de tortura da Argentina, que dá ali é uma grande praça assim com memorial, com uma série de monumentos, com imagens, com fotos, com história. Tem um monumento com o nome de todas as pessoas que foram desaparecidas durante todas as ditaduras civil-militares na Argentina, e é um lugar aberto, é um lugar lindo, assim, sabe? Com imagens dessas pessoas. Tem um parque, assim, e dá direto para o rio, então tem uma paisagem belíssima. Então é uma tentativa de restauração, é uma tentativa de, olha, isso aqui aconteceu. Nós, né, e as pessoas têm que ser punidas pelo que fizeram. Né? Afinal de contas, aqueles grupos que cometeram atos ilegais, essas pessoas pagaram com a sua vida, né? De forma brutal, né? As pessoas foram torturadas, né? E não há a menor justificativa para isso, né? Então é um fato bem interessante, assim, específico da Argentina, certo? Bom, e por fim, tá? Em relação à Colômbia, basicamente,
A Colômbia também tem toda uma perspectiva, né, da questão do narcotráfico, né, enfim, com uma série de situações entre Estado, forças de resistência, né, como as chamadas FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que em grande medida também a gente tem que ter todo um cuidado naquilo que se coloca, das informações que nos chegam, enfim, mas que está vinculada a de muitos se colocam como as suas ligações com o narcotráfico, mas na verdade também há muito da sua composição de camponeses que foram expropriados das suas terras, né, por grileiros, por grandes fazendeiros, por grandes latifundiários, enfim. Essa questão do narcotráfico, ela foi muito presente, a gente tem que lembrar também que os grandes compradores estão ali logo ali em cima, né? E há uma série também de situações com, né, o narcotráfico também no México, né? Que há uma série de disputas, né? Basicamente, a Colômbia passou por um processo, passa por um processo, hoje em dia a gente pode ver que está uma situação caótica, né? Na Colômbia, muito porque é um país que, de um modo geral, adotou também medidas, né, digamos assim, de arroxo salarial, que acabam causando desemprego, né, acabam acarretando em inflação, né, os últimos governos abriram, né, grande parte do território colombiano para bases estadunidenses, por exemplo, né, ou seja, né, ter pontos, né, militares dos Estados Unidos no meio, no coração de um país aqui na América Latina, né? Enfim, há uma série de situações assim tensas que a Colômbia vivenciou ao longo do tempo. Também é um país marcado pela escravização, né? Pela produção, né, do café, do cacau, de outros produtos agrícolas. Uma história semelhante, digamos assim, ao que a gente vivencia de um modo geral na América, né? Um país com uma cultura bastante autoritária e um país mas que ao mesmo tempo tem, né, todo digamos assim, uma trajetória de resistência também da população, certo? Tem uma população que, por exemplo, né, foi muito aberta e afetiva quando nós tivemos, né, o crime da questão do avião da Chapecoense, né, porque é um acidente, não me parece muito um acidente quando alguém opta por não botar gasolina para poupar dinheiro, né? Tipo, enfim. Enfim, essa situação que ocorreu, né? A população colombiana foi extremamente né, afetiva e acolhedora com, enfim, né, com os grupos envolvidos naquela situação do time de futebol da Chapecoense. E é também um povo bastante resistente, como vocês podem perceber, né? Não é tudo, de grande parte dos países da América Latina tem essa tradição, exatamente por ser tem uma perspectiva mais republicana, né? Enfim, a escravização não durou tanto tempo como está aqui, né? Suas sequelas são diferenciadas, né? Então, hoje em dia, a Colômbia, né? Até podem se atentar, talvez apareça alguma coisa em questão de vestibular no futuro, no sentido de que há uma perspectiva de uma reforma tributária que vai atingir, obviamente, os mais pobres, e as pessoas foram para a rua, né? Enfim, fazer uma série de ações contra um governo que eles consideram, então, né, autoritário, enfim, e a gente vê que, né, temos que acompanhar todas essas questões, certo? Bom, então, basicamente era isso, encerramos nosso capítulo 11, depois vamos falar então sobre o capítulo 12, certo? Espero vocês lá.